Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Estava conversando hoje de manhã com o Sabá e nós falamos a respeito de José, né, no Egito. Seus irmãos o traíram, seus irmãos, né, o venderam. E o que é que José faz? José depois paga o mal com o bem, porque esse é o Evangelho, né? Eles estão morrendo de medo agora que José está no poder. Eles estão esperando que José pratique aquele gospel vingativo, estilo, quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai ver o que é bom, né? Mas em vez de simplesmente retalhar os seus irmãos ou se vingar deles, o que é que ele faz? Ele diz: eu vou suprir vocês, eu vou sustentar vocês, eu vou cuidar de vocês. E olha para um cenário como esse, um camarada que vivia numa aliança diferente da minha e da sua, que ainda não tinha nova natureza como eu e você temos, que não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele como eu e você temos, e tinha condições de em Deus viver dessa forma. A pergunta a ser feita a mim e a você é: e nós? Por que nós não acreditamos que é possível viver dessa forma? Blindando o nosso coração contra a ofensa, né? Muitas vezes a gente olha, eu acho lindo cada ocasião em que Deus restaura e levanta um soldado ferido. Mas nós precisamos aprender a não nos ferir tanto. Eu acho extraordinário quando alguém tem uma vitória e consegue praticar o perdão, né? Quando a gente vê essa raiz de amargura que estava perturbando, contaminando muita gente, ser arrancada. Mas a pergunta a ser feita é: a gente precisava ter deixado chegar a esse ponto? Não. A gente pode evitar que isso se repita? Com certeza. Quando falava de José hoje cedo, Sabá falou para mim: e Davi? Que o líder dele estava tentando matar ele. Porque eu vejo muita gente se queixando: meu líder me perseguiu, não me deu oportunidade, fez isso, aquilo, né? E a pergunta a ser feita é: e você vai deixar que qualquer pessoa, até mesmo um líder, roube você de Deus ou separe você do plano e do propósito de Deus? Nós precisamos entrar num lugar onde a gente decida sobreviver a todo e qualquer tipo de investida, né, do inimigo, das pessoas, nos mantendo nesse lugar de proteção da graça de Deus, onde o nosso coração não é ferido, onde o nosso coração não se permite ser machucado. Quem está entendendo, diga amém. É lógico que quando falamos de dano, a maior parte do tempo isso está relacionado com gente mais próxima. Eu costumo dizer: se entrasse um doido pela porta ali da frente agora, xingasse a gente de tudo quanto é nome feio, eu acredito que as reações aqui poderiam ser distintas, né? Sempre tem aquele mais crente que vai dizer: está amarrado em nome de Jesus, mais espiritual. Sempre tem aqueles mais práticos, normalmente os mais fortes, os maiores, que é levantar, colocar o camarada para fora, né? Com muito amor e carinho, é claro. Tem aqueles que numa hora como essa iriam rir. Tem gente que ri de tudo, gente, é impressionante. Eu conheço gente que diz: pastor, não posso ir nem num velório, eu fico nervoso, eu rio, né? Então tem gente poder. Agora, o que eu duvido que seria a reação de alguém aqui era debruçar no encosto da cadeira aí da frente, começar a chorar e dizer: o que ele está falando de mim? Porque o que um estranho fala de você não tem o poder de te ferir ou de te atingir. Agora, quando alguém que você ama, valoriza, respeita, fala algo bem menor do que essas ofensas, o estrago pode ser muito maior. É verdade ou não é? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe essa mesma dinâmica relacional. No Salmo 55, do versículo 12 até o 14, a palavra de Deus diz assim: porque não é um inimigo que me afronta, se fosse eu suportaria, nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Raramente encontrei alguém que ficou ofendido com um estranho. Raramente. Tem que ser um nível, né, de dano provocado enorme, né, para que isso aconteça. A maior parte do tempo, nossas ofensas, elas acontecem num ambiente onde a gente não apenas conhece, mas onde a gente nutre algum tipo de bom sentimento para com a pessoa. O que me faz entender que decepção, ela é proporcional à expectativa. Então, no nosso curso de membresia na nossa igreja, durante já quase 15 anos lá em Curitiba, eu sempre, durante o curso todo, eu vou dizendo: no final eu vou fazer uma promessa para vocês.
eu vou deixando eles em suspense. Qual é a promessa? No final, eu vou fazer uma promessa. Às vezes, né, para criar um pouquinho mais de suspense, eu digo, olha assim, eu empenho a minha palavra nisso que eu vou falar. Às vezes eu digo, vou fazer assim um juramento solene. Teve um dia que eu apelei, falei, em nome de Jesus, vou prometer algo, vou me comprometer com vocês. E eles estão esperando, e quando eu termino, eu digo assim, eu prometo que nós, como igreja que estamos recebendo você, vamos falhar com você. Alguns me olham de rosto, olhos arregalados, digo, eu prometo. Um dia um irmão me mandou um e-mail e falou, o senhor é um homem de palavra. Prometeu decepcionar a gente e cumpriu. Eu respondi o e-mail dele, dizendo, eu nunca prometi decepcionar, eu prometi falhar. Você decepcionou porque não levou minha promessa a sério. Falei, querido, vem cá, deixa a gente lavar seus pés. Né? Não permita que essa coisa esteja assim dentro de você e dessa forma. Então muitas vezes nós criamos, né, uma fantasia. Gente, quando você lê o Novo Testamento, tinha treta rolando o tempo todo. E os irmãos tinham que ser advertidos a saber lidar com aquilo. Porque as pessoas, né, elas têm uma configuração diferente, um desafio de encaixe relacional enorme. Agora, isso não significa que o meu e o seu coração precisa se deixar ser ferido. Mas normalmente, aqueles de nós que ao longo do caminho fomos feridos, quando a gente começa a vasculhar, né, são as pessoas mais próximas, são as pessoas por quem nutrimos mais respeito e consideração. No entanto, nós esperamos dos outros uma perfeição, que a gente não quer ninguém esperando da gente. E isso é injusto. Porque quando nós falhamos, a gente justifica que a gente não é perfeito e a gente é humano. Quando outros falham, eles não deveriam ser humanos, eles deveriam ser perfeitos. E a gente percebe o quanto erro a gente já comete só nessa questão da expectativa. Eu acredito que se estamos decididos a não permitir que a ofensa nos toque, nós não apenas precisamos entender o que é estar com o coração abastecido e cheio de amor, mas o que é esperar que as pessoas em algum momento falem conosco, né? E isso não precisa surpreender a mim e a você da forma como muitas vezes nós acabamos permitindo que nos surpreenda. Quem está entendendo, diga amém. Bom, a ideia principal é que a gente evite a raiz de amargura. Mas de vez em quando alguém me diz, pastor, se eu não evitei a raiz de amargura, e essa miserável já brotou na minha vida, o que é que eu faço com ela agora? Né? O foco principal do que eu estou compartilhando com vocês é que a gente deve evitar. Né? Quem já passou sabe o dano que isso trouxe, o tanto que você sofreu, e com certeza você tem aquela predisposição de dizer, eu não quero passar por isso novamente. Mas às vezes a gente se esquece depressa de algumas coisas. Deus sabe disso o tempo todo, Ele lida com o seu povo trabalhando com memoriais. Né? Até depois de instruiu os seus discípulos dizendo que daria vida por eles, Jesus olha para os 12 e diz, negócio seguinte, cambada, eu vou morrer pelos vocês tudo, mas todas as vezes que vocês beberem do fruto da vida, vocês vão recordar do meu sangue derramado por vocês. Todas as vezes que vocês comerem do pão, vocês vão recordar o meu corpo partido. Jesus não está dizendo que eles teriam algum tipo de amnésia, mas Ele está falando de alimentar uma consciência que seria benéfica para eles. Eu acredito que isso é importante em relação às boas coisas que o Senhor fez por nós, né? Não podemos esquecer de milagres e intervenções de Deus na nossa vida. Josué é instruído por Deus a levantar uma coluna com 12 pedras, cada uma representando uma das tribos de Israel, que os homens tiram do leito seco do Jordão quando passam. Porque quando olhassem para aquilo, haveria um lembrete. O Deus que agiu um dia na nossa vida vai agir depois.